Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a queda e suas consequências. A partir aqui desse slide que a gente está vendo aqui na tela, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a queda e suas consequências, capítulo 3 e capítulo 4 de Gênesis. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a tentação, né? Capítulo 3, versículo 1 até o 6. A tentação, ela seguiu o seguinte processo. Satanás, ele sugeriu a Eva que Deus ele era muito severo. Ele deturpou, né? Tentou deturpar as palavras de Deus, conforme a gente observa aí em Gênesis 3, 1. Quando o texto diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim ou das árvores do jardim? De fato, não foi isso que Deus disse, né? A própria mulher, no texto, na continuação do texto, retruca, né, dizendo que não, que Deus não havia dito isso, que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que o diabo faz? Ele conduz a mulher à incredulidade, negando que houvesse algum perigo, né, de comer algum fruto. Ele até acusa a Deus de motivos egoístas, insinuando que Deus estava privando eles de algo bom, privando eles de alcançarem sabedoria, porque Deus não queria que eles soubessem, né, tivessem o mesmo conhecimento que ele. Então, a gente percebe que há toda uma estratégia na tentação que é de deturpar os valores de Deus, deturpar as palavras de Deus, fragilizar o ser humano, né? Fazer com que o ser humano desenvolva a sua incredulidade e a sua desconfiança para com Deus. Então a tentação ela segue esse processo, né? E foi isso que aconteceu com Eva. Eva viu que aquela árvore era boa, era agradável, era desejável e acabou comendo. Então a gente percebe toda uma evolução, né? Ela observa a árvore, ela observa que aquela árvore é agradável, passa a ter desejo, né, de comer do fruto dela, e conforme a gente observa no texto bíblico, ela comeu. Aí a gente vai observar aqui as consequências do primeiro pecado. A primeira consequência é que Adão e Eva passam a conhecer pessoalmente o mal. A consciência deles despertou, né, para um sentimento de culpa e de vergonha. O texto bíblico, né, diz que antes eles não sentiam vergonha um do outro pelo fato de estarem nus. Agora passam a se sentir vergonha, até fazem lá uma vestimenta, né, com folhas de figo para poder cobrir-se. E a gente percebe, né, que todo esse sentimento de culpa e de vergonha, principalmente de Deus, né, faz com que a comunhão entre eles e Deus fique interrompida. Aquilo que era prazeroso para o primeiro casal humano, que era receber a visita de Deus diariamente, passou a ser algo pesaroso, algo difícil para eles. Tanto é que quando Deus, né, vem visitá-los, eles estão escondidos, porque não querem receber a confrontação da parte de Deus, se sentem envergonhados e etc, né? Então, com a queda, a natureza humana ela corrompeu-se e o homem, a partir daí, passou a adquirir uma tendência para o pecado, né? A gente observa que Deus, quando foi confrontar Adão, pediu-lhe uma explicação. Adão, ao invés de se arrepender e explicar, pedir perdão, ele coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, conforme os irmãos conhecem do texto bíblico. Então Deus traz um castigo, né,
resultado desse pecado, Deus então agora passa a estabelecer para o homem, né, dores, para a mulher sujeição, para a humanidade sofrimento e até mesmo a terra, né, passa agora a produzir com mais dificuldades. Bom, no meio desta sentença da justiça divina contra o pecado, Deus ele faz a primeira promessa que a gente tem na Bíblia da redenção humana, que está em Gênesis 3,15, onde o texto diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui a gente tem a primeira promessa que Deus faz de resgatar o homem, né? De trazer o homem de volta para si. Então o homem caiu, a gente percebe que ele não vai em direção a Deus, não busca a Deus, pelo contrário, ele se esconde, mas Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, que é Ele quem busca o homem primeiro, é Ele quem faz a promessa, é Ele que resgata o homem para si novamente. Bom, vamos para o capítulo 4, falando aqui sobre o desenvolvimento do pecado. Bom, no capítulo 4, a gente vê aqui que aquele pecado de Adão e Eva, ele passa a trazer consequências e o homem passa a ter uma tendência para o pecado. Os primeiros filhos de Adão e Eva, né, Caim e Abel, eles tinham o costume de oferecerem do produto do seu trabalho algo reservado para Deus. Caim trouxe a sua oferta, Abel também trouxe a sua oferta, porém Deus agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque a intenção, a atitude, ela vale mais do que a própria oferta. E a gente percebe pelo contexto bíblico que Abel ofereceu o melhor dele, o melhor da sua criação para Deus. Já Caim, ele não teve a mesma atitude de Abel, por isso que Deus então rejeitou a oferta de Caim. Existem pessoas, ou tem pessoas, que têm uma teoria de que Deus agradou da oferta de Abel, porque a oferta de Abel envolveu o sacrifício de um animal, o derramamento de sangue. E a de Caim foi do produto da terra. Mas a Bíblia não quer dizer isso, mesmo porque nas leis das ofertas lá em Levítico, existem ofertas que agradam a Deus, tanto ofertas cruentas, que são as que se derramam sangue, quanto as ofertas acruentas, que é aquelas que não têm derramamento de sangue, ou seja, as ofertas de cereais. Então não é pelo fato de Caim ter oferecido um produto da terra que Deus o rejeitou, enquanto que Abel ofereceu um animal que Deus aceitou. Isso tem a ver com a atitude dos ofertantes. Bom, na letra B aí diz o seguinte, né? Que Deus, ele tratou com Caim com ternura, solicitando, né, que Caim deixasse de lado a sua petulância. Gênesis 4, versículo 7, o texto diz: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você de dominá-lo. Então o que acontece? A gente percebe que Caim, ele confronta a Deus. Deus quer confrontar o pecado de Caim, mas Caim, ele embrutecido de coração, ele desrespeita a pessoa de Deus. Então Caim, ele, motivado pela violência, ele mata Abel, mesmo sendo censurado por Deus, advertido por Deus. Depois que ele mata Abel, Deus vem confrontá-lo e ele diz que não é tutor do irmão dele, não quer saber onde está o irmão dele, não quer saber de nada, e etc. Então o que acontece? Deus vai sentenciar Caim a sofrer uma maldição. A maldição de Caim engloba que ele deveria se ausentar de sua casa,
os seus trabalhos aumentariam e ele perambularia sem cessar. Então, apesar do coração impenitente de Caim, porque Caim não quis se arrepender, não demonstrou arrependimento de forma nenhuma, Deus foi misericordioso para com Caim, colocando nele um sinal para a sua proteção. Existem várias teorias, pessoas que pensam que o sinal da maldição, da proteção de Deus para Caim foi fazer a sua pele escurecer. A Bíblia não diz isso. Tem alguns que pensam que era um sinal externo na testa, também a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus colocou um sinal em Caim para a sua proteção, para que Caim não fosse vingado, não fosse morto. Porque Deus, ele nunca desejou a vingança pela vingança, né? O texto diz várias vezes, o texto bíblico diz várias vezes que a vingança pertence a Deus. Bom, então o que é esse sinal que Deus colocou em Caim para a proteção dele? O certo é afirmar que não sabemos se é um sinal externo, se é apenas um sinal no sentido de que Deus o protegeria, mas sem envolver um sinal externo, com uma espécie de tatuagem ou coisa semelhante. Afirmar o que seria esse sinal é afirmar algo que a Bíblia não está afirmando, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo slide, onde vamos falar sobre a primeira civilização, o penúltimo slide aqui da nossa aula. Bom, está no capítulo 4, versículo 17 até o 26, onde a gente vai falar sobre os descendentes de Caim que desenvolveram aí a primeira civilização. O texto bíblico diz lá em Gênesis 4, 16 a 18, o seguinte: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu de Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lembrando que Lameque teve duas mulheres, Ada, que gerou a Jabal e Jubal, e Zilá, que gerou a Tubal-Caim e Naamá. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, né? O texto diz que ele retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com a sua mulher. Aí muitas pessoas perguntam, mas não tinha 4 pessoas na terra? A Bíblia está falando de Adão, de Eva, de Caim, de Abel. Agora a Bíblia está falando que no texto seguinte que Caim foi para uma terra distante e casou com uma mulher. Onde que ele arrumou essa mulher se só tinha 4 habitantes na terra, né? A gente escuta isso direto. Então o texto diz, irmão, o texto bíblico diz que Caim foi habitar na terra de Nod e coabitou Caim com a sua mulher. Com certeza, Caim ele casou com uma de suas parentes. Porque a Bíblia, embora os textos estejam sequenciais, isso não significa que o texto ou os textos estão colocados em ordem cronológica. A Bíblia diz claramente que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e com certeza Caim casou com uma de suas parentes. E entre um versículo e o outro existem aí dezenas e dezenas de anos, correto? Então Caim coabitou com a sua mulher e ela teve luz. Deu à luz, melhor dizendo, a Enoque. Isso significa que de um versículo para o outro nós temos aí dezenas de anos, tá bom? Então, dentro da primeira civilização, os descendentes de Caim, né? A Bíblia diz que Caim gerou Enoque, Irade, Meujael, Lameque. E aí Lameque teve Jabal, Jubal, Tubal-Caim e também teve uma filha mulher, Naamá. Bom, Jabal ele adquiriu gado e é chamado pai da agricultura. Jubal inventou os instrumentos de música e é considerado o fundador das belas artes. E Tubal-Caim foi quem inventou as ferramentas e armas, começando assim a indústria. Então, nesse último slide, a gente vai observar que os descendentes de Caim formaram uma civilização que excluía Deus da vida deles. Lameque, que foi
o quarto filho de Caim, né? Caim teve Enoque, Irade, Meujael e Lameque. Lameque, ele foi o primeiro polígamo da história da raça humana. Ele tomou para si duas mulheres, né? Ada e Zilá. E foi um homem, além de polígamo, foi também um homem que enaltecia a violência. O texto diz aí em Gênesis 4, 23 a 24, que ele disse para as suas duas mulheres, né? Com todo orgulho, inclusive isso é chamado de o cântico da espada, ou o cântico de Lameque. Ele diz, eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Então percebe que a linhagem de Caim foi uma linhagem que excluiu Deus, que se perdeu. Deus levantou Sete, o terceiro filho de Abel, para perpetuar a linhagem da mulher. Então aquela promessa de Gênesis 3,15 vai passar a cumprir-se a partir da linhagem de Sete, um dos filhos de Abel, e não a partir da linhagem de Caim, porque a linhagem de Caim, a história bíblica nos mostra que ela sempre excluiu Deus, sempre afrontou Deus. Tá certo, meus amados irmãos? Encerra aqui mais uma aula. Na próxima aula vamos trabalhar Gênesis 5 a 9 e vamos falar sobre o dilúvio. Um abraço, fiquem com Deus, a paz do Senhor.